Glória a Deus. Deus continua abençoando a irmã Eliette. Irmãos, esse mês Deus tem colocado no meu coração de estarmos falando sobre o tema Providência de Deus. Este mês de maio, Deus tem colocado no meu coração para falar sobre este tema, sobre o que Ele tem providenciado para a humanidade hoje, para todas as pessoas, né? Para toda a criatura, para todos os santos. Nesta noite, né, vamos começar falando, pedir para o jovem Eduardo colocar em Salmo 104. Salmo de número, Salmos não é capítulo, irmão. Salmo é número. Então, Salmos de número 104, versículo 27 e versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, pode ficar sentado mesmo? Diz assim a palavra de Deus. Todos esperam de ti, que lhes dei o seu sustento em tempo oportuno. 28. Dando-lo tu, eles o recolhem. Abrem a tua mão e se enche de bens. Aleluias. Irmãos, o nosso Deus Altíssimo e Criador e Soberano, o Criador de todas as coisas, da terra, cosmos, de todos os planetas, né, do invisível, tudo aquilo que o nosso olho vê e aquilo que o nosso olho não vê, é o nosso Deus, né, o Criador e sustentador. Então, a gente vai começar a entender agora sobre a providência de Deus, que Deus, Ele não somente cria, Deus não somente cria, Deus, Ele sustenta todas as coisas. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. E Deus, Ele abençoa tanto os ímpios quanto os santos. Todas as pessoas são abençoadas. Eu quero que os irmãos entendam aqui que as bênçãos de Deus não nos dão direito de ser salvos, né? Não estou falando de salvação, né? Este tema, neste mês, estaremos falando sobre a providência de Deus. É claro que uma das providências de Deus é a salvação dos santos, mas não necessariamente, né, que vamos começar a explanar que a providência de Deus é muito mais do que a salvação. Tudo que está em nossa volta, irmãos, nós que, como já foi falado, né, na academia, na escola, no trabalho, na rua, na loja, no supermercado, na fila do banco, todas as pessoas estão sendo sustentadas por Deus, de uma certa forma. Mas nem todos reconhecem que é Deus que tem sustentado, que tem lhe concedido. Uma verdade é que eu estava agora há pouco aqui, meditando sobre isso, pensando com Deus, mas Tu és tão soberano, o Senhor é tão altíssimo, porque quando o Senhor determina que uma pessoa ela não vai receber tal bênção, que uma pessoa ela não vai receber tal coisa, independente se está na igreja ou não está na igreja, ainda que a pessoa procure o diabo, quero que os irmãos entendam, ainda que as pessoas procurem o diabo, ela não será abençoada, ela não terá aquilo que ela quer, porque foi Deus que determinou. Porque o diabo, as potestades, o mal, está debaixo da autoridade de Deus. E muitas pessoas não entendem isso. Às vezes até sai da igreja, prefere ir para um lugar onde se pratica o mal, né, buscando um jeito mais fácil de receber as coisas, e se gasta tempo, se gasta dinheiro, e nada acontece. Por quê? Porque Deus já determinou. Deus já determinou. Então, horrenda coisa é cairmos na mão de Deus. Mas muitas pessoas estão na ignorância. Muitas pessoas não estão vendo, principalmente nesta época difícil, onde a humanidade tem passado. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Pessoas que não estão na igreja têm sido abençoadas. E as pessoas não reconhecem que é Deus que tem permitido a bênção sobre ela. Ainda que ela não tenha estado na igreja. Ainda que ela tenha procurado outros meios, né, para ser abençoado, para se enriquecer, para ter saúde, né,
já foi falado sobre academia, ainda que ela pense, eu vou para a academia para mim ter saúde, né? Para mim ter um corpo escultural, para mim ser bombado, né? Hoje é moda, né? Culto ao corpo. E a pessoa acha que é pelas forças dela que ela está indo e conseguindo aquilo. Engana-se, né? Porque se Deus, ele tirar a vida, se Deus tampar esses 2 buracos que tem aqui dentro do nosso nariz aqui, acabou. Ou seja, a cada manhã Deus, ele renova a sua misericórdia. A cada manhã as pessoas têm a oportunidade de reconhecer e de se voltar para Deus. Mas poucas pessoas, elas têm entendido isso. É isso que vamos começar a falar sobre, que bem-aventurado é você que tem entendido essa dependência, né? Entendido que Deus é o Criador e sustentador. Você está no lugar certo, você está no caminho certo. Porque quando nós olhamos para Deus, ainda que temos pouca força, ainda que somos pecadores, Deus, ele abençoa os ímpios. Se Deus, ele abençoa os ímpios, muito mais aqueles que buscam estar em seus caminhos. Olha para você ver que coisa interessante, irmãos. Se Deus, ele abençoa os ímpios, não só os ímpios, mas toda criatura, os pássaros, né, todas as espécies de animais, é Deus que sustenta. Nós vamos entrar aqui já em Salmos 136, de número 136, versículo 25. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. E no Salmo 147, versículo 9. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos do corvo quando clamam. Olha, quando os filhos do corvo, quando clamam, Deus dá o sustento. Se Deus dá o sustento a uma ave, que é criatura de Deus, né? Imagina nós, né, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, irmãos. Às vezes as pessoas hoje têm essa dificuldade de achar que tudo acontece por conta dela, por conta da inteligência dela, por conta do dinheiro dela, por conta da rede social dela. Quantas coisas nós transferimos, né, os nossos sucessos. Para quantas coisas nós transferimos e nós deixamos Deus lá em último lugar. Às vezes nem pensamos em Deus em momento algum. Isso é a sociedade de hoje. Pessoas, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm esse compromisso que eu e você estamos tendo de estar aqui, de ter saído nessa noite fria de quarta-feira, de estar aqui na casa do Senhor para receber dele. Pessoas que têm sido abençoadas, irmãos, e não têm visto que é Deus que tem permitido isso acontecer. Mas agora venhamos nós, irmãos, que nos esforçamos para estar aqui, que atendemos o chamado do Espírito Santo quando tocou no nosso coração. Vai hoje lá adorar o meu santo e glorioso nome. Nós não entendemos, irmãos, as grandes bênçãos que Deus, as grandes provisões que Deus tem preparado para nós lá na frente, no dia de amanhã. Porque tudo é uma reação, irmãos. Porque nós sabemos que Deus, de uma certa forma, vai abençoar nós, como já tem abençoado. Eu não sei se você já tem visto a provisão de Deus sobre a sua vida, mas muitas vezes nós não enxergamos porque nós deixamos a necessidade de lado e começamos a colocar o desejo em primeiro lugar. Eu desejo ter isso, eu desejo ter aquilo. Só que desejar, irmãos, não é ser necessitado, não é ter necessidade. Porque quando a necessidade, nós pensamos que são coisas básicas, aquilo que sem aquilo nós não tem como vivermos, executar as nossas atividades, coisas necessárias, coisas básicas. Agora, desejo pode deixar para depois. E muitas vezes, pelos nossos caprichos, pelos nossos luxos, nós queremos colocar o desejo diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero que isso sobre a minha vida, e colocamos Deus na parede. E se não tivermos, ficamos como os filhos mimados, né? Não vamos ir mais para a igreja, não vamos mais obedecer a palavra de Deus, e vamos ficar birra com Deus.
Mas graças a Deus que Deus não olha nada disso. Ele deu som do nosso coração e tem de compaixão e misericórdia, né? Como diz o Salmo 103, né? Assim como está o céu elevado sobre a terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem, né? Não nos tratou segundo as nossas iniquidades, né? Deus não nos trata, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que possamos nos amadurecer neste sentido, irmãos, de entender que tudo é Deus que tem nos dado. Tudo é Deus que tem nos dado. Começamos a praticar sobre isso, né? Como a irmã já acabou de dizer. Vê Deus nessas coisas, irmãos. Vê Deus, fala assim, Deus, eu quero ser melhor diante de Ti. Eu quero reconhecer que se eu estou aqui, se eu tenho isso hoje, é porque o Senhor tem providenciado na minha vida. Não transferir, aleluia, o que temos, aleluia, pela nossa inteligência, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos recursos. Tudo é Deus que tem nos dado, não só para nós, mas para todas as pessoas, para todos os animais. Tudo é Deus que tem nos dado. Mas por que? Mas eu já sei disso que você já está falando. Mas acabamos esquecendo. Tem hora que parece que dá amnésia na gente, né? Parece que esquecemos do que Deus já tem feito e colocamos os desejos na nossa frente e esquecemos daquilo que Deus já tem operado. Esquecemos. Vamos dar um exemplo, né? Eu quero comer uma pizza. Coisa boa, época do frio agora é época de comer coisas fortes, né? Com bastante caloria. Então a gente tem que aumentar a nossa atividade física, né, irmãos? Mas aí nós esquecemos que Deus já tem provido o arroz e o feijão para nós. Mas aí a gente começa a ficar com birra, né, com Deus, porque nós não comemos a bendita pizza. Mas Deus tem dado o arroz e o feijão. Quantas vezes nós fazemos questão disso? E nós pensamos, será que nós como filhos, nós temos aceitado a vontade de Deus, né, sobre nós? Porque diferente, irmãos, de nós, irmãos, de nós, das outras pessoas, as pessoas que não servem a Deus, as pessoas incrédulas, é que nós temos agora o dever de submeter a vontade de Deus. O dever de submeter a vontade de Deus. A vontade e a obediência. Porque quando nós aceitamos a vontade de Deus soberana sobre a nossa vida e somos obedientes a Ele, muitas coisas Deus vai nos surpreender. Muitas coisas. Vejamos, né, o povo de Israel sendo abençoado por Deus. As sopas cresciam no seu corpo. De manhã Deus lhe dava um maná. E à noite, naquele deserto frio, Deus colocava como se fosse uma coluna de fogo para aquecer as pessoas. E de manhã, no sol escaldante, sobre aquela areia do deserto, Deus fazia uma sombra através de uma nuvem. E assim eles viram as maravilhas, os milagres de Deus, mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam mais. Assim, Moisés, antes se estivéssemos ao lado das panelas de carne lá no Egito, e agora você trouxe a gente aqui para o deserto para a gente morrer de fome. Ou seja, olha o que Deus estava fazendo sobre eles. E Deus havia prometido uma terra onde manava leite e mel, mas eles, agora aquilo que Deus, aqueles milagres que eles tinham contemplado com seus olhos de atravessar o Mar Vermelho, já havia se esquecido. Parece que tem hora que o desejo do nosso coração salta mais na nossa vista do que aquilo que Deus já tem nos dado e que tem nos feito. Quantas vezes Deus tem mostrado para mim e para você que Ele pode fazer, que Ele pode dar? Por que não tenhamos paciência, irmãos, de esperar? Por que não tenhamos paciência? Será que isso nós estamos necessitando? Ou será que isso é apenas um desejo? Vamos começar a ser mais sinceros com Deus. Muitas pessoas hoje não estão na igreja, muitas pessoas já saíram do caminho do Senhor porque eles queriam, algo que eles desejavam. Mas Deus falou assim, não, é tempo ainda de eu te abençoar.
É claro que Deus tem prazer na vida do seu servo quando nós desejamos alguma coisa, irmãos, mas nós esperamos em Deus. Uma coisa é desejar e esperar o tempo de Deus. A outra coisa é a gente necessitar, irmãos, coisas para agora. Quantos irmãos, né, já trouxeram testemunhos aqui, que às vezes não tinha nada em casa e Deus toca no coração do irmão e de repente aparece dinheiro, aparece mantimento e a pessoa fala assim, Deus mandou trazer para você aqui, Deus te mandou te dar este dinheiro. Ou você está andando na rua, de repente, você, justamente aquele dinheiro que você estava precisando, você já acha aquele valor ali no chão. Irmãos, quantos testemunhos fomos falar daqui que Deus, no momento que a gente estava apertado, no momento que a gente estava no estreito, Deus foi ali e supriu e nos deu. Isso é necessidade, é porque Deus ele não dorme. Deus ele não cochila. Deus ele está todo o tempo, 24 horas, olhando e velando para nós. Mas que esta noite possamos entender, do mesmo Deus que abençoa o ímpio, ele também nos abençoa. E muitas vezes pensamos, mas a pessoa está fora da igreja, ela está sendo muito mais abençoada. Muito mais abençoada. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, sobre a providência de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Irmãos, quando nós pensamos em providência, quando nós pensamos sobre termos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos, que coisa boa é nós adquirirmos tudo com paz. Tudo com paz. Porque muitas vezes, para alcançar alguma coisa, irmãos, na rebeldia, às vezes ficamos com o coração angustiado. Mas se nós descansarmos em Deus, dizer, Deus, eu sei que a tua providência, Senhor, vai exceder todo o meu pensamento, Senhor Deus. Tudo aquilo que eu tenho como coisa boa, Senhor, vai se superar pela tua bondade, pela tua misericórdia. Irmãos, a providência de Deus, irmãos, para nós que somos santos, a providência de Deus para nós que somos santos é algo que excede todo o nosso entendimento. Às vezes nós achamos que provamos já o melhor dessa terra, né? Às vezes já pensamos, mas nós nos enganamos. Porque Deus, irmãos, Ele tem muita coisa boa para mim e para você. Deus tem muita coisa boa, irmãos. Às vezes pensamos baixo, né? Pensamos pequeno. Deus, quero uma bicicleta. Uma bicicleta aqui para mim. Hoje é essas bicicletas de corrida. Tem várias bicicletas que as pessoas andam. Mas Deus está te preparando algo muito melhor do que aquilo que é aquela bicicleta. Apesar que existem bicicletas hoje mais caras do que carro, né? Tem bicicleta muito mais cara do que carro. E Deus, ele olha e fala assim, mas ele está pensando nisso, mas eu tenho uma coisa muito maior para ele. Ou seja, porque Deus está vendo, irmãos, a alegria nossa. Deus está contemplando a nossa alegria. E Deus tem prazer na alegria dos seus santos. Porque Ele sabe que quando Ele nos abençoar, o nome dEle vai ser glorificado. Quando você for abençoado, quando Deus prover sobre a sua vida, que você possa ser grato e glorificar o nome de Deus, porque através disso as pessoas olharão e dirão, bem-aventurado é este homem, bem-aventurado é esta mulher, aleluias. E as pessoas virão e verão o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Aleluias. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam-se em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Muito mais valor. Já parou para prestar atenção que você já viu algum passarinho, né? Morrer de fome? A não ser que você prender na gaiola lá e não der, né? Mas isso é crime. Para que fazer isso? Agora você olha se um animal livre ali na natureza e todos os dias ali tem um alimento, a semente ali da própria natureza, Deus provendo sobre a vida dele. Aí você pensa, nossa, mas por que esse passarinho canta tão bonito? É para agradecer a Deus, irmão, é para louvar a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E às vezes queremos a glória para nós, né? Quantos de nós prendemos o coitadinho do animal dentro da gaiola para ele cantar para a gente, mas
muito menos as pessoas sabem que está louvando a Deus, e a glória tem que ser voltada tudo para Deus, irmãos. Tudo para Deus. E não somos nós mais do que os animais, irmãos. Não somos nós mais do que os animais. E aqui assim, e todos os dias, se eles pensassem, nossa, vai vir inverno agora, né? Eu vou juntar um monte de semente, porque senão eu vou morrer de fome. Eles não pensam igual nós, né? Nossa, eu vou encher minha dispensa de alimento porque eu vou ficar com fome. Até mesmo quando começou a pandemia, as pessoas já saem aqueles rumores, né? De fake news, onde vai falar, onde as pessoas dizem, vamos comprar bastante comida, que vai faltar comida no mercado. Aí o povo vai no mercado e compra que tanto de arroz, que tanto de feijão, que às vezes até estraga dentro de casa, com medo de não ter comida para comer. E os passarinhos não pensam isso, irmãos. Se eles pensassem, não vai acabar, vamos ter que juntar todas as sementes. E Deus provê todos os dias na vida dos pássaros. Imagina, não proverá sobre nós. Quantos de nós, nesta época que passamos, né, sobre pandemia, mas não só, porque a dificuldade sempre existiu na face da terra, quantos de nós, irmãos, morremos de fome? Quantos de nós? Se estamos aqui hoje, irmãos, ainda que você não tomou o seu café da manhã hoje, ou ainda que você não almoçou hoje, mas você está vivo, porque só a pessoa, ela, para morrer, irmão, sem comer, ela leva alguns dias, ela não vai ficar você não vai deixar de tomar um café ou deixar de almoçar que ela vai morrer. A gente que aumenta muito a morrer de fome. Ela leva um tempo para morrer, irmãos. Quantos de nós estamos aqui sentados, irmãos, ainda que você não jantou ainda? Calma que daqui a pouco você vai comer. Mas Deus tem provido sobre a sua vida, você está aqui vivo. Aleluias! E quando você for se alimentar, agradeça a Deus pelo seu alimento. Não esqueça de agradecer a Deus, por mais que a refeição seja simples, mas é providência de Deus. Aleluias! E agora, vamos falar sobre o que Deus tem preparado, né, para nós, os santos, a providência para os santos. Em Salmo de número 37, versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desraigada. Olha que coisa gloriosa, né? A semente, né, do ímpio será desraigada, mas nós seremos preservados para sempre. Não somente nós, mas toda a nossa descendência. Tudo aquilo que nós temos produzido aqui na terra, né, para a glória de Deus, isso será preservado. Quantas pessoas que passam nesta vida e deixam um legado, e outras pessoas são beneficiadas com o fruto daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, né, que semeou, que cultivou, e Deus então honrou com a sua palavra, né, que serão preservados. Às vezes nós olhamos assim e vemos, nossa, mas que irmã abençoada, que irmão abençoado, que jovem abençoado. Mas nós não vemos, irmãos, o preço que os seus pais pagaram, né? Que os seus avós pagaram. É toda uma geração, irmãos. É tudo isso. Se hoje estamos recebendo as bênçãos de Deus, se hoje Deus tem preservado nós, é porque um dia alguém se manteve fiel na casa de Deus. Um dia Deus orou e falou assim, eu vou abençoar essa geração, esses meus filhos que me honram a minha palavra. E nós não entendemos, porque hoje estamos aqui. Às vezes nós pensamos, nossa, eu não merecia estar aqui. Mas lá atrás Deus já havia escrito. Bendito é o nome santo do Senhor. E às vezes nós pensamos, né, que para sermos santos, às vezes nós pensamos que sermos santos, temos que estar todos os dias, né, falando, né, de Deus, todos os dias lutando contra a carne, e às vezes pensando, Deus já sabe da nossa fraqueza, porque quando, irmãos, nós esquecemos de falar, e quando nós erramos, e vem o adversário das nossas almas e começa a falar, você não é digno de continuar, olha o que você fez, né? Você não falou do meu nome, você envergonhou o meu nome hoje.
e começa o diabo e nós criarmos situações dentro da nossa mente de acharmos que não somos dignos. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece o coração nosso, irmãos, Ele sabe a nossa intenção. Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque se tão somente nós chegarmos diante de Deus com o coração sincero, irmãos, nós seremos santificados pelo sangue do Cordeiro. Se tão somente nós chegarmos diante de Deus com o nosso coração sincero. Porque nem todo o tempo, irmãos, nós estamos bem. A verdade é essa. Ah, mas eu quero ser santo porque todo dia eu tenho que falar de Deus, todos os dias eu tenho que superar os desejos da minha carne. Mas e quando falhar? E quando isso falharmos? Porque o homem, ele é falho. Será que vamos desistir de caminhar? Ou será que vamos continuar caminhando? O segredo da vitória, irmãos, não é nós pararmos no meio do caminho, não. O segredo é nós continuarmos caminhando, aleluias. Essa é a promessa de Deus para preservar para sempre, irmãos, os seus santos, aleluias. É Deus está vendo o sacrifício meu e seu. Porque Deus, Ele olha uma história, não é um momento isolado. Às vezes julgamos as pessoas por um deslize, né? Por alguma coisa isolada. Mas nós não vemos a história, a vida que ela teve com Deus, aquilo que ela buscou, aquilo que ela serviu diante de Deus. Quantas pessoas, né? Nós fomos olhar pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não é o tema deste estudo, mas todas as coisas de errado ele fez. E mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas deixe isso para uma outra oportunidade. Mas então, voltando aqui sobre os seus santos, quando o povo buscava a Deus, e Deus provia sobre a vida deles, e eles eram gratos, entendi que era Deus abençoando, eles iam bem. Mas quando eles começavam a murmurar, não enxergar aquilo que Deus estava dando, as coisas começavam a ficar estreitas na vida deles. Mas por que isso? Mas por que isso tem que acontecer? Isso tem que acontecer, irmãos, para que isso seja de advertência sobre a nossa vida. Essas coisas acontecem conosco para Deus chamar a advertência sobre nós. Fala assim, opa, você precisa depender de mim. Sozinho, se você apoiar em outra coisa, não vai dar certo. Eu tenho um plano na sua vida, então não adianta. E é dessa forma que as coisas acontecem. Então, quando o povo, eles reconheciam o que Deus estava fazendo, as coisas iam tudo bem. E quando eles começavam a murmurar e não ver que era Deus fazendo, aí Deus gerava uma situação para que eles voltassem novamente o seu coração para Deus. Aí Deus começava de novo a tomar conta, as coisas começavam a se desembaraçar, e as coisas começavam a acontecer, porque agora eles voltavam então à dependência de Deus. Assim, é Deus que está provendo, e é Deus que provê sobre a minha vida todos os dias. Aí Deus continuava ajudando o povo. E assim foi desde antigamente, e até nos dias de hoje. Deus deixou exemplo na Bíblia. E isso que eu estou falando é o que aconteceu na Bíblia antigamente, como Deus tratava o seu povo, e assim nós vemos como as coisas acontecem no dia de hoje. Aí você fala assim, mas a pessoa está fora da igreja e ela tem sido abençoada, está mais abençoada que eu. Até quando? Até quando? Até quando? Porque tudo tem um tempo. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. Se hoje eu estou na igreja e as coisas não têm acontecido e sair da forma que eu tenho pedido a Deus, aguarde o tempo de Deus. Mas se eu estou na igreja, mas o meu coração não está em Deus, eu simplesmente estou na igreja para cumprir um tempo, um ritual, algo religioso, meu coração está longe daqui, longe de Deus. E aí sim Deus está chamando a sua atenção para voltar-se novamente a Ele, para que as coisas então
possa continuar caminhando sobre a sua vida. E eu sempre penso comigo isso, às vezes tiro ou de madrugada ou logo de manhãzinha, olhando para o horizonte assim, pensando, Deus, aonde eu preciso melhorar para com o Senhor? Porque eu olho para este monte, para essa natureza aqui, e vejo o Senhor, vejo a existência do Senhor. Como eu posso não dizer que existe um Deus? Como posso dizer que não existe um Deus criador de todas as coisas, se a própria natureza proclama o Criador? Aonde você tem visto Deus na sua vida? Em que momento do teu dia você tem enxergado Deus na sua vida? Porque se nós não enxergamos e nós não vemos Deus, como nós vamos entender que tudo provém de Deus? Como nós vamos entender que tudo provém de Deus se você não tem visto Deus em alguma coisa? Então, a partir de hoje, exercite isso. Tire um tempo do seu dia. Comece a contemplar a natureza, os animais, as coisas à sua volta. E comece a ver Deus, irmãos, nos pequenos detalhes, nas coisas que Deus tem criado e feito, irmãos. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória dele, que vive e é eterno para todo sempre. Aleluias. Salmo 91, versículo 11. Vamos já estar encerrando. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em Mateus capítulo 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos contados. E se eu fizer a pergunta, você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Creio que ninguém conseguirá responder. Aleluia. Mas Deus sabe. Deus sabe o meu, o teu, de nós que estamos aqui esta noite, deste bairro, dessa cidade, deste país, deste mundo. Deus conhece. Deus, ele é soberano. Se você não tem visto Deus em alguma coisa, comece a olhar para o seu cabelo e entender que Deus conhece e sabe quantos fios tem no seu cabelo. E muitas pessoas dizem assim, mas se você vai ficar calvo, comece a contar quando você vai tomar banho, quantos fios você tem perdido por dia. Se o processo está acelerado ou não. E às vezes arrumamos umas peneirinhas para tentar contar, né, quantos fios temos perdido. Por conta da alopécia, né? E já passa dos 20, já começa em algumas famílias. Mas isso, irmãos, não importa, irmãos. Não importa. Importa que Deus, ele conhece, irmãos, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluias. E para finalizar aqui, e vou continuar semana que vem, iremos falar sobre Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 21, quando Abraão, ele agora buscando uma esposa para o seu filho Isaque, manda um dos seus servos até as terras de seu pai para ali buscar uma esposa, porque não queria que o seu filho se casasse com uma cananeia. Então, ele faz um pacto com aquele servo, mandando 10 camelos, juntas de camelo, com muitas preciosidades, muitos tesouro, ouro, correntes de ouro, e levando junto para que buscasse uma preparada, né, para o seu filho Isaque. E aquele servo foi temeroso, orando pelo caminho e dizendo, Deus do meu Senhor, que me ajude a cumprir esta missão, né? Dizendo em outras palavras isso que a Bíblia fala. E quando ele chega àquele poço, ele afirma um voto com Deus. Ele afirma um negócio com Deus. Deus do meu Senhor, as moças aqui estão descendo para pegar água com seus cântaros. Aqui descer, e eu pedi para um pouco d'água, que me dê um pouco d'água de beber, e também para os meus camelos, essa será a escolhida do filho do meu Senhor, de Isaque. E assim se foi. Deus preparou tudo certinho. Senão a gente vai ver lá que Deus preparou tudo. Que ele chegou, pediu água para aquela moça, e quando ela serviu ele, ela prontamente, voluntariamente, ela disse, deixe-me dar água para os seus camelos. E ele pôde contemplar a mão de Deus sobre aquele negócio. E ele diz assim,
certamente Deus prosperou o meu caminho. Deus tem várias formas de prosperar, irmãos, os nossos caminhos. Deus tem várias formas de prosperar as pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Eu não sei qual tem sido o seu voto, o seu negócio com Deus. Saiba que Deus, Ele nos dá os sinais a qual nós esperamos. Aleluia. Quando nós estamos na direção de Deus, afirmando um negócio com Deus, né? Agora já não mais... Agora não mais somos incrédulos, depois dessa introdução. Agora nós conhecemos que existe um Criador e um sustentador. Agora nós então podemos, através de Jesus Cristo, afirmar um negócio com Deus sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nós desejamos. Porque nós sabemos que Deus, Ele é fiel de nos mostrar através de sinais. Será que você tem afirmado algum negócio com Deus e tem visto sinais sobre este negócio? Aleluia. Eu não sei, aleluia, o que você tem afirmado com Deus, qual tem sido o seu sonho, o seu desejo, o seu projeto. Aleluia. Nós servimos um Deus de providência, aquele que pode dar para quem que Ele quer, a qualquer hora e a qualquer momento, tudo aquilo que nós pedimos, né? Tudo aquilo que nós queremos, Ele pode dar. Ele pode fazer, irmãos, que seja na área material, espiritual, intelectual, qualquer coisa, irmãos, nosso Deus, Ele pode. Mas será que nós temos afirmado sinceramente, Deus, eu quero, Senhor Deus, sobre este negócio, Pai, ser sincero contigo e cumprir, Senhor Deus, a Tua palavra, para que Teu nome seja engrandecido, Senhor. Porque tudo isso, irmãos, temos que ter um propósito. Será que é para engrandecer o nome de Deus? Será que é para engrandecer o nome de Deus? Enquanto nós tivermos as bênçãos de Deus e essas não vierem para engrandecer e glorificar o nome de Deus, nós estamos perdendo tempo. Mas a partir de hoje, todo negócio que você fizer, pense que é para a glória e para engrandecer o nome de Deus. Porque quando nós fazemos isso, aleluias, não somente nós somos abençoados, como os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que estão à nossa volta, todos são abençoados, aleluia, sobre a nossa aliança que nós fazemos com Deus. Então, esta noite, que você possa ir com essa palavra para a sua casa, pensando e meditando sobre o Deus provedor de todas as coisas. Aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que muda e move o curso da natureza para abençoar um filho seu. Não somente Deus abençoa uma pessoa lá no mundo, mas também muito mais aqueles que estão no seu caminho. Entenda que tudo é para Ele e é para a glória dele. Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus.